Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando o primeiríssimo episódio do Acorde, o podcast das canções do povo. Gostaram do slogan, né? Sim, nós temos slogan. Claro, isso é só um slogan, porque a gente vai tratar disso e muito mais ao longo da nossa trajetória aqui. Mas só para dar aquela conceitualizada, né? Aquela compreensão geral, um podcast sobre as canções do povo, a gente achou que resumia melhor nossa tarefa. Aliás, não é uma tarefa fácil, né? Aqui no Acorde a gente vai trazer discussões sobre cantores, cantoras, músicos, compositores, discos, movimentos musicais, enfim, todo tipo de material sonoro, fonográfico, para necessariamente explorar a relação deles com a política. Isso é muito importante, isso resume a vontade e a razão de ser do Acorde, ser um espaço para discutir a relação da música com a política e com os momentos históricos do mundo. Mas enfim, mais detalhes sobre o podcast em si, onde você encontra a gente, como ouvir, quando ouvir, enfim, tudo isso você vai descobrir em breve nos informes que você já vai ouvir em uns minutinhos. Antes disso, quero humildemente me apresentar. Eu sou Lucas Stanislau, jornalista brasileiro de estatura mediana, tatupeba taturana, para já deixar uma referência aqui de um dos gigantes da nossa música, que vai ganhar episódio no Acorde, com certeza. E quero, claro, contar para vocês quem divide o palco comigo aqui hoje. Recebam com muitos aplausos. Ela que, se a Capricho fosse uma revista historiográfica, com certeza estaria na capa. Nossa historiadora, Dani Teles. Salve, pessoal. Salve, Lucas. Salve, Dorim. Tudo bom? Tudo bem. Muito bom, Dani. Muito bom. Esperava uma apresentação um pouco mais biográfica. Eu vim do norte, vim de longe. Mas tudo bem, isso depois você conta. E também com muitos aplausos, cumprimentem ele, nosso Jaco Pastorius lacaniano, músico de mão cheia e psicólogo de todas as horas, Lucas Dorim. Salve, Dani, Lucas. É um prazer estar aqui com vocês para, enfim, bancar essa tarefa nada fácil, mas extremamente prazerosa e divertida que a gente vai ter aí pela frente, de tratar de um dos temas que a gente mais gosta, que é a relação entre política, música e, enfim, dar os nossos centavos de opinião sobre diversos movimentos da música. Muito bem, faltaram detalhes biográficos também do Dorim, como da Dani, mas em breve vocês vão já conhecer melhor quem são esses nossos personagens aqui, vocês vão ver só. Nesse primeiro episódio, a gente decidiu já entrar de sola, né, com um nível altíssimo, debater um dos... Como é que eu posso descrever? Dorim, ele é um dos maioral? Um dos maioral, com certeza. Como diria o antigo Cururu, que já cantava sobre as músicas do maioral, esse com certeza é o maioral. Dani, pra você ele é um dos maioral? Um senhor maioral. Eu diria o maioral dos maioral. Pois bem, então quem canta no primeiro episódio do Acorde é o maioral Silvio Rodrigues. E a gente discute esse gigante cubano logo depois dos informes da Rádio Rebelde. É 2 palitos, não sai daí que a gente já volta. Как родная меня мать. Aquí Radio Rebelde. E chegamos aqui na nossa Rádio Rebelde e a ideia é que esse seja um espaço de informes, recados, anúncios, reclames. Por que não você, anunciante, quer anunciar no Acorde? Essa é a hora, hein? Entre em contato, a gente só não aceita sistema financeiro e agronegócio, do resto tá valendo. Enfim, é por aqui que a gente vai avisar das estruturas do podcast. Então eu quero inaugurar essa Rádio Rebelde explicando um pouco melhor o que é o Acorde. O Acorde nasceu da nossa vontade de conversar, dividir essas conversas sobre músicas, artistas, álbuns, movimentos, enfim, todo tipo de registro musical que embalou revoluções, semeou esperanças de um mundo mais justo, que serviram também como hinos de resistência às ditaduras, às guerras, a todas as formas de opressão
enfim, que de alguma forma estão conectados aí com movimentos históricos, políticos das classes populares. Aqui a gente vai tentar trazer histórias de diversos lugares do mundo, músicas de variados gêneros, então fica ligado, de repente você descobre um artista novo, mostra pro crush, pra crush que você é intenso, né? E claro, né, se você conhece o cantor, a cantora, o disco, o movimento do qual a gente está tratando, é sempre muitíssimo bem-vindo, bem-vinda para colaborar com a gente, mandando seu comentário, sua sugestão, sua crítica. Como faz isso? Muitos jeitos, camaradinha. Primeiro de tudo, segue a gente nas redes sociais. Estamos lá no Twitter, @acordepodcast, e também no Instagram, com o podcast Acorde. Tá ao contrário, então é fácil de lembrar. Acorde Podcast no Twitter, Podcast Acorde no Instagram. Pode mandar lá DM, escrever pra gente à vontade, que na maioria das vezes a gente vai te responder. Você também pode deixar seu comentário aqui na caixinha do Spotify, a gente tá sempre alerta por aqui. E também, claro, pelo bom e velho correio eletrônico. Nosso e-mail é podcastacorde@gmail.com. Mas atenção, aqui eu quero deixar um aviso. Nossa ideia aqui no Acorde não é, de maneira nenhuma, esgotar as biografias dos artistas que a gente vai tratar a cada episódio. Então, se você pensou em escrever dizendo que a gente esqueceu de mencionar aquele caso obscuro da infância do fulano de tal, quando ele fez isso, aquilo, blá blá blá, enfim, esse não é o nosso objetivo, tá, gente? A gente quer debater sim a vida dos artistas, mas fundamentalmente a obra, e mais especificamente a relação que a obra tem com a política. Então, para isso a gente vai, óbvio, fazer escolhas que às vezes envolvem deixar coisas de fora, beleza? Então, beleza. Lembrando que isso é muito importante, o Acorde vai ser lançado semanalmente, então um episódio por semana, em quase todos os tocadores de podcasts, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, enfim, em todos os lados você encontra o Acorde, é só buscar. A gente também vai estar com episódios no nosso canal do YouTube, Acorde Podcast, então só buscar assim no YouTube que você já encontra. E aqui quero pedir encarecidamente, por favorzinho, para que, além de seguir a gente nas redes sociais, para que você siga a gente no tocador que você está ouvindo, para que você se inscreva lá no nosso canal do YouTube, curta os vídeos, nos dê 5 estrelas aqui no Spotify, avalie positivamente em cada plataforma que você tiver em contato, enfim, dê um retorno bacana aí pra gente. A gente está começando esse trabalho, então seu apoio é muito importante para alavancar esse começo, né, e fazer que a gente chegue ao máximo de ouvintes possível. Os links de todos esses meios, redes, paredes vão estar nas devidas descrições dos episódios, então é só buscar aí e dar aquela moral. Por falar em apoio, eu juro que eu tô acabando, tá? Pra gente começar de vez com o episódio, quero contar pra vocês que a gente tá na plataforma Orelo. A gente decidiu se jogar por lá porque a gente precisa do seu apoio pra seguir nesse trampo. Então ajuda a gente a construir o Acorde, porque a ideia é que a gente possa melhorar cada vez mais nosso conteúdo, tecnicamente, nossos meios de gravação, edição, enfim, então um apoio financeiro é fundamental. Então peço para vocês acessarem a página do Acorde no Orelo, o link vai estar na descrição do episódio e dá aquela força. Qualquer valor, camaradas, de verdade já é mais do que importante para a gente seguir construindo isso juntos. O apoio por lá funciona como aquela sua antiga assinatura de revista, do assunto que você mais curtia, recebia em casa, lembra? Então, essa ajuda mensal é fundamental para a gente seguir aqui trabalhando para levar esse conteúdo para vocês. Além do mais, tem recompensas maravilhosas para cada tipo de assinante. A gente tem agradecimentos especiais, playlists exclusivas com músicas dos artistas que a gente vai tratar aqui ao longo dos episódios e, uma newsletter fabulosa, totalmente exclusiva, que você vai receber a cada semana, com um conteúdo indispensável para você conhecer mais, se aprofundar, se atirar de cabeça no artista, no movimento, enfim, no tema da semana. Corre lá que as recompensas estão incríveis, sério mesmo, gente. Até eu tô com inveja de quem vai receber esses mimos. Outra forma de apoiar a gente, claro, de uma maneira mais rápida, pontual, é o Pix. A gente tá com o Pix do Acorde aberto, que é o podcastacorde@gmail.com. Por aí você consegue fazer qualquer contribuição que eu garanto que vai fazer uma diferença enorme para a construção desse projeto. Certo? Ufa! Acabamos? Essa Rádio Rebelde foi mais longa, porque afinal de contas é o primeiro episódio, e eu prometo que as próximas serão mais ligeiras. É isso, obrigado, satisfação, bora pro episódio.
Muito bem, estamos de volta para o recheio, o que importa desse primeiro episódio do Acorde. E eu queria já começar esse episódio levantando uma provocação. O Silvio Rodrigues é o artista que mais encarna um processo revolucionário na música. E eu me explico. Eu acho que as canções, os discos, a obra do Silvio capturam um espírito do tempo, vários espíritos do tempo, né? Vários períodos da Revolução Cubana, de uma maneira tão magistral e tão completa que eu, particularmente, acho raro encontrar esse nível de relação de um artista com um momento histórico em outros cantores, em outros artistas. Eu acho que essa é uma discussão que a gente pode deixar para o final do episódio, para a gente voltar para ela depois de a gente debater vários pontos da vida e da obra do Silvio, mas eu precisava marcar isso a título de introdução. Então me lembrem de voltar para isso mais tarde, porque eu quero muito discutir isso com vocês. E antes, para a gente começar, eu quero dar a ficha do Silvio, né? Para quem talvez ainda não o conhece. O Silvio é um cantor e compositor cubano, nascido na grandiosa ilha de Cuba, no ano de 1946, um filho do pós-guerra, então, né? Logo ali depois da Segunda Guerra Mundial. E ele está vivão e vivendo com seus 77 anos, ativo, fazendo show, não só em Cuba, em outros lugares do mundo também. Eu acho que o último show que ele fez recentemente, no final de 2022, foi na Cidade do México, um palco belíssimo que eles montaram ali no Zócalo. De verdade, gente, busquem fotos, vídeos, porque foi um show maravilhoso ali no centro da Cidade do México. E antes dele se tornar o Silvio Rodrigues, né, reconhecido, famosão e tal, aconteceu uma parada que mudou a vida dele. Claro, não só a vida dele, a vida de todos os cubanos, que foi justamente a Revolução Cubana. Dani Telles, nossa historiadora, queria que você fizesse para a gente aqui de antemão, para a gente poder ter um background, né, uma base sobre a qual discutir a vida do Silvio. Queria que você fizesse um apanhado do que foi a Revolução Cubana, do que é a Revolução Cubana, do que significou para Cuba e para o mundo esse evento histórico, para a gente entender também melhor como é que esse fato vai permear toda a vida e toda a obra do Silvio. Então, por favor. A tarefa não é fácil, mas vamos lá, em linhas muito gerais e trazendo alguns autores e aspectos que eu acho que é bacana para a gente entender e fazer esse chão para discutir o Silvio Rodrigues, que de fato é um cantor que não só, eu acho que encarna um espírito de tempo, mas encarna o que é uma revolução, né, com todo esse processo dialético, idas e vindas e tudo mais. Bom, a Vânia Bambirra, num livro sobre a Revolução Cubana, que se chama A Revolução Cubana, uma reinterpretação, escreve algo que eu acho muito interessante para falar sobre revoluções no geral, mas nesse caso ela vai falar da Revolução Cubana, né? Que ela diz que toda revolução atrai sobre si o interesse mundial. E isso traz aspectos legais para a gente pensar, porque parece uma afirmação simples, mas no fundo não é. O Florestan Fernandes, ele diz num livro sobre a Revolução Cubana, algo também muito interessante para a gente entender até o ineditismo da Revolução. Nenhum cientista social e nenhum socialista revolucionário poderia prever a Revolução Cubana. E ele continua: diante de algo tão grande e valioso como essa revolução, recomenda-se que evitem simplificações, que é um pouco que a gente vai fazer aqui com muito cuidado, né? Para apanhá-la no mais possível fluir dela, né? Em sua totalidade e em sua beleza intrínseca. Uma dessas simplificações que eu gostaria de destacar de cara, assim, para a gente não cometer, ainda que muitos autores indiquem ela como uma faceta principal da Revolução Cubana, é de que ela representou a entrada na Guerra Fria da América Latina. Mas eu acho que o evento não pode ser compreendido só nesse prisma, né? A vitória da Revolução Cubana em 1959 é considerada como um importante ponto de inflexão da história da América Latina, claro, mas a Revolução Cubana mudou paradigmas não só aqui no nosso continente, mas também no continente africano, enfim, em todo o nosso querido sul global. Vamos lá, um apanhado bem geral, Lucas. O Fulgêncio Batista assume a presidência de Cuba, instaura uma severa ditadura militar, com forte repressão policial, à imprensa, a movimentos de oposição e tudo isso. E claro, além de, né, obviamente, ser um fantoche dos Estados Unidos, cuja influência na ilha vinha desagradando a população, que cada vez mais via crescer esse sentimento contra a presença dos Estados Unidos lá. Insatisfeitos com esse cenário social e econômico e político, em 1953 foi organizado o ataque ao quartel de Moncada, na cidade de Santiago. Esse ataque marca o início das lutas nacionalistas contra a presença de Batista no poder e a influência estadunidense na ilha.
A intenção dessa tomada era de realizar essa tomada de armas, sobretudo, que permitiria dar início ao processo revolucionário. Mas, como a gente sabe, esse ataque não deu certo e os principais líderes foram presos. Entre eles estava o Fidel, que foi condenado a 15 anos de prisão, mas algum tempo depois ele acaba sendo anistiado pelo Fulgêncio Batista e se exila no México junto com o Raul Castro, seu irmão. O Fidel vai lançar o movimento 26 de julho, esse nome em referência justamente ao dia do atentado no quartel de Moncada, com o intuito de combater o Fulgêncio Batista. Lá no México, ele organiza um grupo de 81 homens que se preparavam para uma nova tentativa de tomar o poder em Cuba. Entre eles estavam Che Guevara e o Camilo Cienfuegos. E a partir daí, passaram a atuar como uma guerrilha, com o apoio da população local, que aderiu aos ideais dos rebeldes e tudo mais, que nessa altura já eram bem populares. Atuando através de pequenos ataques, eles foram conquistando vitórias sobre as tropas do exército cubano, que progressivamente foi se enfraquecendo, enquanto que o movimento ganhava cada vez mais adesão popular. Atuando em várias frentes, os líderes da Revolução chegaram finalmente em Havana. O Fulgêncio Batista, que vinha perdendo a sua base de apoio, se assusta com essa ofensiva e foge para a República Dominicana, não sem antes rapelar os cofres de Cuba. A saída do Fulgêncio significa, claro, a vitória da Revolução Nacionalista, e o país entra nesse momento de reorganização política. Logo em seguida, o Fidel é indicado ao cargo de primeiro-ministro de Cuba, e as primeiras iniciativas do governo revolucionário davam conta justamente de melhorar a situação da população cubana, e uma série de reformas foram postas em prática logo nesse ano de 61, como, por exemplo, a nacionalização dos bancos de empresas estrangeiras, uma reforma agrária magnífica, e um projeto de alfabetização, entre tantos outros projetos que foram levados a cabo nesse momento. Todas essas modificações, claro, buscavam atender aos interesses do povo cubano e, ao mesmo tempo, retomar as riquezas, né, cubanas das mãos dos estrangeiros, sobretudo dos Estados Unidos. Muito que bem. A Revolução Cubana quebra de paradigma, né? Quebra de paradigma para a América Latina, tanto é que vai influenciar ali, depois de 59, diversos movimentos de esquerda na América Latina que partiram para a luta armada, muito inspirados, né, pelo exemplo de Cuba, né? E a Dani citou ali esse programa de alfabetização, que foi um baita de um sucesso empreendido nos primeiros anos ali do governo revolucionário, e isso tem tudo a ver com o Silvio Rodrigues. É por aí que a Revolução vai marcar a infância dele, porque quando a Revolução acontece, ele ainda é uma criança. Dorim, como é que o Silvio Rodrigues foi parar no programa de alfabetização? Qual que é a relação da criança Silvio Rodrigues? Antes de virar cantor, antes de sonhar em ser compositor, qual que é a relação da criança Silvio, do jovem Silvio, com o programa de alfabetização? Essa relação se dá a partir dos 14 anos de idade do Silvio Rodrigues, né? Por volta dessa idade, ele participou de uma brigada popular chamada Brigada Conrado Benítez, de alfabetização, que foi um programa criado pelo governo revolucionário cubano por volta do ano de 1961. Né? O Silvio Rodrigues teve uma atuação numa região montanhosa de Cuba, que fica a mais ou menos 300 quilômetros de Havana, chamada Escarambay. Não sei se minha pronúncia está das mais corretas, mas de qualquer forma, ele atuou nessa região, né? E em abril desse mesmo ano, houve o bombardeio de 2 aeroportos em Cuba, Havana e Santiago de Cuba, que foi um bombardeio realizado pelos Estados Unidos e autorizado pelo presidente na época, o Kennedy. Esse ataque aos 2 aeroportos serviu como uma espécie de prelúdio, foi um ataque que antecipou a tentativa de invasão da Baía dos Porcos, né? Um episódio de conflito aberto entre os Estados Unidos e Cuba que se deu logo após a Revolução, né? O objetivo dessa ação de bombardeio dos aeroportos era inutilizar os aviões cubanos antes da invasão, né, prevista. E foi nesse período que o Silvio acabou realizando esse trabalho, né, dentro das milícias estudantis. Ele, relembrando sobre esse tempo, diz, né, que alfabetizou um batalhão chamado Batalhão 339 de Cienfuegos, que era um batalhão formado por operários e camponeses. Né? Então, eles estavam mobilizados para combater os focos contra-revolucionários que ainda estavam presentes na ilha, principalmente após a tentativa de invasão de Playa Girón, né, que também é chamada de tentativa de invasão da Baía dos Porcos. Depois desse tempo que ele esteve atuando junto a esses combatentes, o Silvio também foi morar com uma família de camponeses nessa mesma região, e, segundo ele, foi aí que ele viu que era a verdadeira pobreza da Cuba do passado, né? As famílias
camponesas, vivendo ali naquele regime ainda extremamente arcaico, né? E é louco isso, né? Isso dele alfabetizar soldados, né? Que estavam ali em batalha. É como você querer trocar a roda, ter que trocar a roda do carro com o carro andando, né? Porque você tá tendo que combater focos contra-revolucionários, você está numa guerra civil, praticamente dentro do país, e ao mesmo tempo o governo empreendendo esforços para alfabetizar esses soldados ao mesmo tempo. Tem até um documentário, né, Dorinha? Eu acho que chama Minha Primeira Tarefa, se eu não me engano, que Sim. ali o Silvio conta que ele correu risco de vida, inclusive, né? Sim, é importante lembrar que esse período, tanto que antecede a tentativa da invasão da Baía dos Porcos, quanto após, Cuba estava vivendo uma verdadeira convulsão social, uma verdadeira guerra civil, né, com diversos atentados terroristas, sabotagens ocorrendo, né, incêndios intencionais acontecendo em cidades como Havana, por exemplo. Então tem vários episódios dessa época extremamente conturbada ali, começo dos anos 60. A revolução ela não acaba com a entrada em Havana, né? Ela não termina ali, ela, na verdade, aquilo é o começo, por assim dizer, né, da tentativa de garantir o sucesso da revolução. Agora, ainda nessa fase pré-musical, pré-fama do Silvio, tem um episódio interessante também, né, Dorin, de quando ele tá no serviço militar, e é ali que ele começa, de fato, a dominar o que seria o companheiro inseparável dele, que é o violão, né? O Silvio, além de ser um grande compositor, é um baita músico, né? Um baita violonista. Ele tem um jeito muito peculiar de tocar, muito único, assim. E tanto que num disco depois de muitos anos depois, né? Se não me engano, de 92, que é um descasso, assim, que leva o nome de Silvio, né? O nome do disco é Silvio. Ele vai lançar aquela canção La Guitarra del Joven Soldado, né? Falando justamente sobre esse momento, né? Dele aprendendo a tocar enquanto era um jovem soldado. Então, o primeiro contato que o Silvio tem com o instrumento propriamente dito é com o piano, que foi ali na infância, mas a relação com o violão vai se dar depois, no período a partir de 1964, onde ele serve ao serviço militar obrigatório, né? Então, ele relembrando sobre esse período, ele dizia que enquanto estava lá aquartelado, ele ali nos alojamentos do exército, de noite tirava os sapatos, saía por uma janela, andava, até ficar mais ou menos uns 3 quilômetros de distância do quartel e ia tocar violão. Então, essa entrada do violão da vida dele se dá ali a partir dos 18 anos, dentro do Exército, dentro do serviço militar obrigatório, que foi um serviço que ele prestou entre maio de 64 e julho de 67. Então, ele ficou aí praticamente 3 anos servindo ao Exército em Cuba. E é isso, né? Em meio a essa convulsão toda que a gente já falou sobre o período que Cuba vivia, imagina servir o exército nesse período. É uma vida de iminente tensão, né? Desde jovem, ele envolto naquele processo e uma tensão iminente, assim. Eu acho que isso também acabou represando muita coisa que depois saiu em música, né? Talvez todo esse sentimento, essa euforia de jovem viver um processo desse, né? Agora, Dani, depois do Silvio sair do exército, como é que de fato ele caiu no mundo da música, no mundo público da música, né? Como é que ele deu as caras? Porque, de fato, esses tempos efervescentes, eu imagino que eles também influenciaram a cultura, o mercado cultural, o mercado musical cubano da época, e talvez tenha dado ali o tom, tenha dado ali as brechas e os espaços para o Silvio de fato mergulhar na carreira artística, né? Cara, é impossível falar do que é e de como surge a nova trova cubana e aí o Silvio Rodrigues sem fazer um retrospecto histórico para entender como estava culturalmente Cuba naquele momento, né? A ilha estava numa fase crucial de transformações, como você e o Dorin estavam dizendo, na cultura e tudo mais, e buscava, né, desde que o Fidel tinha decidido ingressar no Bloco Socialista em 61, definir uma espécie de política cultural que fosse baseada nos preceitos do realismo soviético. A gente pode pegar, por exemplo, um discurso do Fidel de 61, que foi publicado como Palavras aos Intelectuais. Ali ele foi muito categórico, né, ao trazer algumas diretrizes que vinham sendo estabelecidas para o meio artístico. Ao longo de toda essa década, a gente pode encontrar tanto discursos do Fidel como do Che, convocando artistas intelectuais a seguirem o preceito cunhado por José Martí,
do homem novo, que seria um homem voluntarioso, solidário, militante, consciente politicamente do seu papel de cidadão, do seu compromisso com a manutenção das conquistas que estavam sendo conquistadas durante a Revolução. A partir daí, o governo passa, então, a encampar a reconstrução da sociedade cubana, conclamando cada trabalhador a se tornar um guerrilheiro heróico no cumprimento dessas tarefas. O Che, por exemplo, num dos discursos, conclamava os artistas a abraçarem a missão de formação dos homens novos. Ele dizia assim: logo virão os revolucionários que entoarão o canto do homem novo com a autêntica voz do povo. E aí, né, o que acontece? A gente pode falar assim, então é isso. O Silvio se encaixa aí, ele se enquadrou exatamente nesse ideal do homem novo, desse artista engajado, pronto, foi. Não é bem assim, e aí é que tá a graça da história, né? Vou voltar só um pouquinho no Florestan, porque tem algo que ele diz no livro da Guerrilha ao Socialismo, que ele diz que o fascínio do estudo de Cuba está no fato justamente de que ela desmente todos os dogmas possíveis, tanto os especificamente científicos como os puramente socialistas. Então, o Silvio, ele encarna um pouco isso, né? Ele não se encaixa exatamente nesse ideal, mas ele constrói novos ideais que vão sendo trabalhados nesse momento. E aí, claro, existia, obviamente, alguns músicos que não seguiam à risca esses preceitos que eu tinha dito que no comecinho dos anos 60 estava sendo muito incentivado na ilha. E o Silvio era um deles, de que não seguia esses preceitos tão à risca. Ele chegou a ser suspeito de atividades contra-revolucionárias, o que parece muito louco a gente dizer hoje, né? Mas sim. E aí por quê, né? Um dos motivos, é justamente uma das coisas que eu mais gosto dele. É o conteúdo ambíguo das suas letras. E aí, meus amigos, rola um episódio muito curioso. O Silvio apresentava um programa musical, tipo um Jovem Guarda, só que não tão pelego que nem a Jovem Guarda, chamado Mientras Tanto, Entretanto, que ficou só 7 meses no ar e vocês já vão entender o porquê. Por esses tempos, discutia-se muito em Cuba sobre uma suposta crise cultural na música cubana, ou seja, do que as pessoas ouviam, o que as pessoas tocavam. E os principais culpados, apontados, eram justamente os artistas internacionais. Ok, guardem essa informação. E aí, em maio de 68, ao ser questionado durante esse programa sobre o melhor grupo musical naquele momento, o Silvio responde: os Beatles, é claro. E aí, pessoal, soma isso ao fato de que ele tinha uma imagem nada convencional para os padrões da época, ele tinha cabelos compridos, usava roupas e botas surradas, e pimba, o Silvio entrou na mira do diretor do Instituto Cubano de Radiodifusão. Mas, apesar dessas tensões muito comuns em processo revolucionário, né, o clima nas instituições estatais era de otimismo, porque o governo revolucionário se fortaleceu com o apoio da União Soviética e estava se empenhando em mostrar ao mundo as conquistas sociais e políticas de Cuba durante a Revolução. Daí, incentivar manifestações artísticas nacionais e o engajamento da juventude nos princípios revolucionários eram metas almejadas por todos esses setores envolvidos na cultura. E nesse momento é preciso destacar o papel do cinema, que vinha merecendo assim uma atenção super especial, justamente por ser um meio privilegiado de educação revolucionária, né? De propagar o que estava sendo feito, a cultura cubana, a cultura revolucionária e tudo mais. E é nesse contexto que o Alfredo Guevara desenvolve um projeto de formação de um grupo de experimentação sonora para fazer justamente as trilhas sonoras dos filmes novos, né, que estavam sendo produzidos na ilha. Esse grupo, fundado por Guevara, era dirigido pelo Léo Brouwer e aglutinou jovens talentos da música cubana. E aqui, Lucas, a gente tem uma virada. Eu comecei falando para você assim, em 61 tinha aquele discurso do realismo soviético, o homem novo, uma estética, né, toda soviética e tudo mais. E aí a gente tem essa virada. Por quê? Alguns vão defender que o Léo Brouwer impediu a estética do realismo socialista proposto pela União Soviética para Cuba. Para pensar nisso, eu gosto de pensar no que escreveu o Florestan. Ele diz assim: a revolução crescerá como revolução na medida em que o socialismo for sendo criado. E aí, por isso que tem essa grande virada, porque existe essa experimentação. O que aconteceu? Eles pensaram inicialmente uma estética nesse começo dos anos 60 e a realidade, a experimentação, criou outra. E é isso, né? Sempre há o feliz descompasso entre teoria e prática. Vamos voltar para o GES, né? Que é a sigla do Grupo de Experimentação Sonora. Ali, eles tinham aulas práticas e teóricas para que desenvolvessem melhor suas potencialidades. E o Silvio, junto com o Pablo Milanese e o Noel Nicola, foram convidados, em abril de 69, a integrar esse grupo recém-criado. Ali eles produziram letras ricas em metáforas, melodias, que incorporaram timbres, dissonâncias, encadeamentos pouco convencionais, além de misturarem instrumentos e gêneros de música tradicional.
O estudo programado por Brouwer consistia em audições dirigidas, seguidas de análise estética e exercícios de composição. As linhas temáticas de estudo eram as seguintes, e é bem legal a gente ver o que eles estudavam, para a gente entender também um pouco onde o Silvio está criando, né? Eles estudavam música pop, elementos essenciais da música cubana, a canção atual e sua força de comunicação social, o fenômeno Beatles, o Silvio conseguiu, olha a vitória, enfim, Cuba adora Beatles, né? A relação musical entre Brasil e Cuba, que a gente depois pode dar uma conversada, formas de sonoridades atuais, a importância da arte transcendente, a importância da arte momentânea, a experimentação eletrônica aplicada à música popular, jazz, a arte aberta e o happening. As apresentações desse grupo foram sendo patrocinadas pelo Instituto, pelo Instituto de Experimentação Sonora do Instituto Cubano de Artes, Investigação e Ciência, o ICAIC, e foi sendo reconhecido pelo público cada vez que as vozes desses cantores apareciam nas trilhas sonoras de filmes do ICAIC, né? O sucesso crescente fez com que o governo reavaliasse as críticas direcionadas ao trabalho do Silvio, o mais, né, controvertido dos compositores do jazz, e passasse a apoiar abertamente o grupo, que a essa altura já era reconhecido como um movimento inovador da canção cubana e foi considerado responsável pelo surgimento de um novo gênero musical, a nova trova. Foi um movimento que, apesar de propor inovações, era fundamentalmente identificado como herdeiro de uma tradição popular, um fator que a gente pode dizer assim, que legitimava essas experimentações, né, nessa perspectiva dialética muito cara ao discurso revolucionário. E nos anos 70, a imagem da nova trova se fixou internacionalmente como canção de protesto. Isso aconteceu em grande parte devido à política cultural do governo do Fidel, que transformou a nova trova num estilo musical da Revolução. E é legal, Lucas, que uma compilação das músicas do grupo pode ser encontrada no disco Cubavá, Songs of the New Generation of Revolutionary Cuba, lançado em 71, pela gravadora de esquerda dos Estados Unidos, Paredon, que difundia canções de protestos da América Latina, do continente africano, além de discursos dos Panteras Negras, etc. Eu acho muito curioso a gente ter escolhido o Silvio Rodrigues como primeiro episódio, né, como primeiro tema de discussão. Por isso, essa contradição entre canção de protesto de um cara que está envolvido, de um cara que está em meio a um processo revolucionário socialista. É muito gostoso a gente fazer esse debate, eu acho que a gente pode aprofundar nele depois. Mas é isso, sobre isso que a Dani estava trazendo, né, desses estremecimentos do Silvio com a Revolução. Outro ponto curioso também é que a direita sempre tentou se aproveitar disso a vida inteira para tentar atacar a Revolução e tentar atacar o Silvio também. Tem um episódio interessante envolvendo a canção Ojalá, uma das mais famosas do cancioneiro do Silvio, que uma das versões que circulou na época do lançamento da música e que segue às vezes circulando até hoje, é de que a canção seria uma crítica ao Fidel, uma crítica ao processo revolucionário. Na verdade, o próprio Silvio já falou que Ojalá é uma canção de amor, que ele fez para uma namorada que ele teve antes de entrar para o exército e que ela nunca saiu da cabeça dele, ele não consegue esquecer. Mais ou menos, a letra vai mais ou menos por aí, né? É uma imagem constante, né, na mente dele. Então essa relação do Silvio com a Revolução nunca foi plana, também nunca foi rasa, sempre foi multifacetada, sempre foi complexa, como todo processo revolucionário, e apesar dele sempre declarar o apoio ao processo, né? Mas enfim, para a gente pôr um pouco de pimenta na nossa discussão aqui e sair também um pouco do factual, para a gente discutir um pouco entre a gente, eu queria destacar desses primeiros anos do Silvio, duas canções em específico. Quero falar de Fuzil contra Fuzil e de La Era está pariendo um coração. São duas músicas que ele escreveu em 1967, no mesmo ano em que ele acabou o serviço militar, então ainda um jovem Silvio, e segundo ele mesmo, ele escreveu as duas no mesmo dia, em questão de minutos de diferença. E elas têm algo em comum, justamente, ambas são em homenagem ao Che Guevara, guerrilheiro argentino, líder da Revolução Cubana, que naquele ano combatia na Bolívia e foi capturado e covardemente assassinado pelo exército boliviano a mando dos Estados Unidos, que fique bem claro. E o Silvio conta que ele fez essas duas músicas logo que ele ficou sabendo da morte do Che. E na boa, gente, sinceramente, La Era está pariendo um coração, eu acho uma das coisas mais
geniais que eu já ouvi, porque para mim ela não só captura um momento de dor, de luto em relação à morte do Che, mas também um espírito de época, né? O que a gente estava falando no começo do episódio. Eu acho que ela consegue encarnar esse espírito de um Che já morto, mas trazendo várias ideias ali de união do sul global, naquela consígnia de 1000 Vietnãs, né? Naquele famoso discurso do Che no Tricontinental. Mas a discussão que eu quero fazer é a seguinte: de inúmeras canções que existem em homenagem ao Che, pergunto para vocês: o Silvio tem as melhores? E outro ponto aí já um pouco mais espinhoso: o que vocês pensam de canções que homenageiam heróis? Para vocês existe um problema de personalismo envolvido? Ou vocês acham que é um traço, talvez, um traço quase primal da gente enquanto humanidade, escrever e cantar sobre figuras que lideraram grandes feitos? É uma questão espinhosa, essa dos mitos, dos homenageados nas canções e tudo mais. Então, eu vou começar pela mais fácil, que é a pergunta se o Silvio fez as melhores canções pro Che Guevara. Eu sou muito suspeita, muito fã de Silvio, eu acho que sim. Eu acho que La Era está parindo no coração, né? É uma coisa fora de série, assim. Quando ele diz que ela vai parir em qualquer casa, em qualquer rua, em qualquer selva, é uma coisa muito forte. Eu acho que o Che morre num intento que deu muito errado na Bolívia, por, enfim, N motivos, se era ou não a hora certa de mandar o Che para um outro lugar e tudo mais, é uma outra questão. Mas eu acho que é uma canção... Porque é a morte de alguém, e aí ele poderia ter feito uma canção só sombria, triste, de que mataram Che Guevara e talvez morre um sonho, ou o sonho sofre uma derrota, e ele decide falar que não, a era vai parir um novo coração. Isso é muito significativo, assim, até desse ânimo do Silvio, né? As canções dele têm sempre uma questão muito otimista, ainda que muito realista. É uma coisa bonita de se ver, assim. Eu acho que La Era está parindo um coração. É muito sutil, uma homenagem muito sutil. Em nenhum momento ele cita nominalmente o Che, né? Mas é incrivelmente bonito, assim. E sobre as canções, eu acho que a gente canta o que nos marca, né? E em processos como o processo cubano seria muito estranho se não cantassem também a Revolução, né? A gente tem muitos exemplos, não só em Cuba, né? A gente tem músicas, sei lá, Carlos Fonseca, vai ter músicas pro Chávez na Venezuela, vai ter música. E aí também a gente depois vai fazer algum episódio sobre isso, que as músicas são muito mais, né? Muito mais políticas, no sentido partidária e tudo mais, mas aí é uma outra discussão que a gente pode fazer durante os episódios do Acorde. Mas eu acho válido, eu acho que um povo canta o que o toca, né? E o Che é uma figura que encarna um processo, então eu acho que nada mais natural e legal que tenha músicas para ele, sobre a história e os feitos do Che Guevara. Então, sobre isso eu acho interessante pontuar, até voltando um pouco do que a Dani já trouxe, sobre essa espécie de, como pode-se dizer, um conflito, uma contradição, talvez seja a palavra ideal, entre a tradição e a inovação, entre os fluxos e os contrafluxos de uma revolução, né? Então, essa resistência que há num primeiro momento ao pessoal da Nova Trova, que por vezes pareciam muito heterodoxos, por um modelo talvez inspirado no soviético, do novo homem. Eu vejo que o Silvio ele traz que a palavra-chave nas composições do Silvio e na interpretação dele da realidade, eu diria que é nuance. Porque você pode pegar outros compositores cubanos, por exemplo, para dar um exemplo de um compositor que fez um cantor e compositor que fez diversas homenagens à Revolução, o Carlos Puebla, por exemplo, que é um artista conhecidíssimo e que tem músicas extremamente explícitas, né, de apoio da Revolução, como Hasta Siempre Comandante, En Eso Llegó Fidel. Mas o que eu acho interessante não é hierarquizar de alguma forma, que de uma forma existe como posso dizer, um hino do Carlos Puebla, uma música mais explícita,
ou os críticos diriam mais panfletária, em oposição a uma música mais cabeçuda, entre aspas, uma música mais metafórica, uma música mais aberta à interpretação, que é o que o pessoal da Nova Trova estava fazendo. Eu não vejo benefícios em hierarquizar, por exemplo, em colocar uma como melhor do que a outra. Eu acho que são funções diferentes, né? As músicas, vamos supor, de um Carlos Puebla são narrativas muito de fácil compreensão, né? Então que podem ser passadas assim de uma forma mais simples, são músicas que ficam na cabeça, né? Que tem letras bem explícitas que não dão muita margem para interpretação, assim, resumindo, né? E como que o governo cubano foi ao longo do tempo, né, achando essa justa medida, né, na reação do governo na relação do governo, melhor dizendo, com os artistas, né, encontrando essa justa medida entre um dogmatismo, talvez espelhado no regime soviético, e uma heterodoxia maior, juntando com elementos próprios da cultura cubana e também mundial, da música pop, por exemplo. Eu acho interessante, sempre ter em mente esse movimento bem dialético de fluxos contra fluxos, e ter em mente também que todo esse debate ele se dá justamente durante a Guerra Fria, né? Em que a luta ideológica era um dos frontes de batalha ao redor do mundo, né? Então a música não era necessariamente despretensiosa. Mesmo as músicas pop estadunidenses, muitas delas foram utilizadas como ferramentas de desestabilização de governos ou de mensagens polissêmicas, por assim dizer. Então, é importantíssimo ter essa noção da música como um dos elementos ideológicos numa guerra mais ampla, né? Uma guerra de mentes e corações, por assim dizer. Dei essa volta toda, porque eu não queria deixar de falar disso, que a Dani já tinha pontuado. E sobre quem melhor cantou a Revolução, volto naquilo. Há para todos os gostos, né? Eu diria que Silvio traz uma profundidade, um grau de nuance, um grau de polissemia, de interpretações muito aberto, que difere bastante de uma outra tradição, porque também tem isso, né? Isso daqui é um debate que a gente vai aprofundar em próximos programas, mas é a questão da música panfletária, né? Que é o que os críticos, as pessoas que em geral estão criticando de forma negativa as canções de protesto, gostam de trazer, né? Ah, essa música é simplista, ela é panfletária, ela só traz uma mensagem, é como se fosse um jingle. Mas a gente também entender que a tal música panfletária ela tem o seu papel social também, e há músicas que não são abertamente panfletárias, entre aspas, que na verdade o são, né? E são passadas como não ideológicas, e daí por Até diante. mesmo os jingles, né? Existem jingles que caíram num cancioneiro popular que são cantados como se fossem. Como se perderam o seu sentido de ser um jingle, né? Sim, justamente. O Lula lá, gente. Lula lá é canção de Natal das famílias. Já entrou pro cancioneiro, não tem jeito. É domínio público já, né, Dani? Até quem não é lulista não aguenta ficar Total, todo sem. mundo conhece. Não, tem bolsonarista que escuta tomando banho, ouvi dizer. Com toda certeza. Muito que bem, Dorim, nem feche o microfone que é com você mesmo que eu quero falar. A gente mencionou aquele trecho da canção La Guitarra del Joven Soldado, onde ele diz ali, né, a guitarra do jovem soldado é o seu melhor fuzil, ou seja, o violão do jovem soldado é o seu melhor fuzil. Mas teve um momento na vida do Silvio que ele realmente teve que empunhar um fuzil, né, quando ele vai para Angola, como parte das tropas de Cuba, que Cuba enviou para apoiar as forças de libertação no país africano. Como é que foi esse rolê? Como é que ele foi parar em Angola, no meio da guerra de libertação? Então, nesse caso, a metáfora tomou vida, né? Porque o Silvio sempre trouxe essa metáfora entre o violão e o fuzil. E em 1975, após a proclamação da independência de Angola pelo Movimento Popular de Libertação de Angola, né, o MPLA, se deu início uma guerra civil no país entre diversos movimentos de libertação e as forças contra-revolucionárias. O MPLA, que era um movimento fundado no final dos anos 50, que nascido ali da união de forças anticoloniais, forças comunistas também, estreitou os laços com o Bloco Socialista durante esse conflito, né, durante essa guerra civil que se seguiu
proclamação da independência. E, sobretudo, com Cuba, que foi um país que chegou a enviar mais de 300 mil soldados, médicos, professores e músicos, como foi o caso do Silvio Rodrigues, que chegou a solicitar ao governo cubano a sua ida a Angola, e abrindo aspas, né, na sua carta de solicitação, ele irá dizer em 1975: creio que posso ser útil na elaboração de textos e, claro, de músicas e canções. Informo que farei todo o possível por essa decisão. O caminho está escolhido com serenidade e sem romantismo. Esse é um pouco o teor da solicitação que ele faz, e nesse período, listado como artista e soldado internacionalista, vão resultar canções como La Gaviota e Canção para Mi Soldado, que vão descrever a guerra civil no país irmão. Tem até uma gravação meio obscura aí lá do B, não sei se vocês já ouviram. Tem no YouTube, eu acho. Se você buscar aí um compilado que o próprio Silvio disponibilizou depois, que são gravações que ele fez no toca-fita em Angola. E ele gravou algumas canções, só ele, voz e violão, alguma dessas mencionadas pelo Dorim. Acho que tem El Maior também nessa gravação. É uma gravação meio obscura, assim, que ele grava em Angola, ele vai explicando um pouco das canções e tal. É meio caseira, né? Um registro dele que ele disponibilizou depois. Mas, de fato, esse episódio do Silvio em Angola evidencia a relação forte que ele tem com outros países, né? E não só com Angola, ele tem histórias com vários outros países. Por exemplo, ele participa daquele show ao vivo em Manágua, também tem aquele clássico ao vivo na Argentina, no pós-ditadura, um show no Chile também, pós-ditadura, praticamente no mesmo mês que a ditadura chilena acaba, ele tá lá fazendo um baita de um show. E é um ponto, né, Dorim, que a gente volta a relacionar a obra do Silvio com a Revolução Cubana, que é o internacionalismo, é algo que Cuba sempre prezou e continua prezando, né, com missões de médico hoje em dia, que a gente vê bastante, porque essas apresentações, elas não são fortuitas, né, elas estão cheias de significados, pelas datas, pelos momentos históricos, né? Sim, exatamente, e evidencia esse caráter de cidadão do mundo do artista cubano, né, e que é muito bem representado pela figura do Silvio Rodrigues, né, o artista como cidadão engajado nas questões da classe trabalhadora ao redor do mundo, e o Silvio acaba sendo um ícone, assim, um avatar, né, representando, sintetizando esse compromisso, assim, inalienável do artista com o seu local, a sua época, seu continente. Então, de fato, os laços de solidariedade e compromisso entre a trova cubana do Silvio e movimentos como, por exemplo, a Revolução Sandinista, vão estar afirmados, como, por exemplo, nesse álbum que você citou, Abril em Manágua, que foi a gravação de um show realizado em 83, na capital da Nicarágua, que contou aí com a participação de artistas de peso da América Latina, como, por exemplo, o Chico Buarque, representando o Brasil, o Daniel Villietti, do Uruguai, Mercedes Sosa, da Argentina, o Ali Primeira, da Venezuela, Carlos Medina Godoy, da Nicarágua, e vários outros expoentes da canção política do continente. É um descasso que, inclusive, tem que ganhar um episódio aqui no Acorde. A gente já tá levantando vários episódios aqui, né, gente? Vamos suar a camisa para discutir todos esses assuntos, porque tem muito assunto. Agora, Dorim, você mencionou a relação do Silvio com a Nicarágua. Tem uma canção que é a Canção Urgente para Nicarágua, certo? Que tá no disco de 82, Unicórnio. Eu queria falar brevemente contigo sobre esse disco, porque ali a gente vê o Silvio flertando já com uma nova sonoridade, né? A Dani levantou lá no começo da carreira no grupo de instrumentação sonora que eles estudavam música pop, influência da música brasileira, e o Silvio sempre teve muito ligado com essa questão do violão, né? Da voz e violão, do trovador. Mas ali nesse disco, Unicórnio já tá flertando com várias outras sonoridades, né? Um teclado. Eu acho que vai entrar aí na esteira, no bojo desse processo mesmo de experimentação, e também um pouco ampliando um pouco para uma situação mais global, entre um pouco na esteira dos anos 80 também, né? Tendo em vista que é um álbum de 82, e poucos artistas passaram ilesos pela mudança de arranjos durante os anos 80, né? Acho que os teclados entraram com força, e os sintetizadores. Pouquíssimos artistas do mundo, eu diria, não tiveram, ou melhor, poucos artistas foram os que não tiveram mesmo um álbum que flertasse mais com o som eletrônico nos anos 80, né? Dani, você acha que os anos 80 fizeram mal ao Silvio? Olha, eu acho que não, eu gosto, sabe, desse disco. E eu acho que, assim,
Lá nos anos 70, durante as aulas que ele tinha lá no grupo experimental e tudo mais, já tinha aula de experimentação com eletrônicos e tal. Então, a guitarra, ó, o piano, o teclado estava aí na vida do Silvio há um tempo. Mas eu gosto, assim, alguns artistas se deram bem, assim, nessa virada estética dos anos 80, outros nem tanto, mas o Silvio eu acho que é legal, eu gosto, assim. E se a gente pegar também o primeiríssimo álbum do Silvio, que é o Dias e Flores, de 75, ele já traz uma série de elementos que não são da música tradicional, né? Ele traz guitarra elétrica, ele traz algumas faixas com vocal dobrado, com algumas técnicas de estúdio, assim, mais da época, né? Acho que tem até uma Mas já cítara. uma No cítara Dias, em Sonho com Serpentes. Sonho com Serpente, assim, eu acho que é uma cítara ali. No mínimo alguma reverberação, algum efeito sonoro, né, no violão. É um álbum já bem eclético, eu diria assim, na pós-produção, na mixagem, e é o primeiro dele, né? Tem que ler a ficha técnica e confirmar, porque se tiver cítara, só mais um indício de que ele era muito fã de Beatles. Justamente. Muito bem, agora eu queria dar um salto aqui e tratar de um disco em específico, talvez de uma música em específico chamada El Nécio, que está no disco que a gente já citou, o disco Silvio, né, um disco homônimo, Silvio, de 1992. Antes de qualquer coisa, antes de conversar com o Dani, com o Dorim, com vocês que estão nos ouvindo, eu quero ler um trecho da letra, já direto do português, eu estou traduzindo aqui, que diz assim: para deixar meu ícone em pedaços, para me salvar entre únicos e ímpares, para me ceder um lugar no parnaso deles, para me dar um cantinho nos altares deles. Eles me convidam a me arrepender, me convidam a não perder, me convidam a me indefinir, me convidam a tanta merda. Eu não sei o que é o destino. Caminhando, eu fui o que eu fui. Além de Deus, o que será divino? Eu morro como vivi. Isso, por si só, já seria lindo. Com a melodia que ele coloca, com a harmonia que ele faz, e que já fica divino, maravilhoso. E quando a gente conhece o contexto político, histórico por trás dessa canção, a gente entende o poder desses versos, poder dessa canção. Dani Telles, por que El Nécio é tão poderosa? O que estava acontecendo em Cuba quando o Silvio escreve essa canção? Pois é, ele é bom, né? Ele encarna justamente essa coisa do homem no tempo, né? O artista no seu tempo. O contexto dessa música magnífica do Silvio, que, por favor, se vocês não ouviram, vão escutar, porque é maravilhosa. É o seguinte, é o período especial, né? O período especial foi o nome dado pelo governo cubano ao período de crise econômica que começou ali em 1989, principalmente devido à derrubada e não dissolução, como costumam às vezes falar por aí, né, da União Soviética e por extensão do Comecon. A depressão econômica do período especial foi mais grave justamente no início e até meados dos anos 90, né? Antes de diminuir um pouco a severidade dela no final da década de 90. Esse período ele foi definido principalmente pela grave escassez de recursos energéticos, ou seja, gasolina, diesel e outros derivados do petróleo, que ocorreram após a implosão econômica dos acordos entre a União Soviética e Cuba. O que rolou foi uma transformação radical da economia cubana, e aí quando você tem uma alteração radical da economia, você altera a sociabilidade, cultura, enfim, de quebra praticamente tudo, né? O comércio de Cuba, né, com os países do Comecon, do qual fazia parte desde 1972, totalizava, a cifra enorme, 85% do comércio exterior da ilha. Com a derrubada dos antigos parceiros econômicos, as consequências do bloqueio econômico dos Estados Unidos a Cuba passaram a ter assim, um efeito devastador, que até hoje a ilha sofre com esse bloqueio criminoso imposto pelos Estados Unidos, né? O nome oficial desse período, na verdade, é Período Especial em Tempos de Paz. Ele foi dado em referência justamente a um plano de sobrevivência que foi formulado ainda durante a Guerra Fria, que era Período Especial em Tempos de Guerra, que era um plano do governo cubano para, se um acaso, irrompesse uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética.
E é nesse contexto que o Silvio lança, como o Lucas disse, esse disco homônimo, Silvio, que traz essa canção, que é Eunécio, que significa o insensato, o teimoso, né? Enfim, o Lucas lê um trecho, mas escutem acompanhando a letra, realmente é uma obra-prima, assim. É de uma profundidade poética, política, absurda, assim, eu recomendo muito. E é legal, Lucas, dar o contexto de como ele compõe essa música, né? E o próprio Silvio conta um pouco como que foi, como surgiu essa canção, né? Em um trecho de uma entrevista que ele deu à Rádio Nacional da Venezuela, no começo de 2006, ele disse que quando ele escreveu Eunécio, ele estava pensando em Fidel, claro, mas também nele. A música claramente faz referências ao ambiente ideológico do final dos anos 80, ao princípio dos anos 90, justamente dessa derrubada do Bloco Socialista, né? E é interessante essa história, porque o Silvio escreveu Eunécio porque quebraram o violão dele. Ao que tudo indica, né, de propósito. Quando ele estava saindo de Miami, indo até Porto Rico, o violão, ele tinha um adesivo do rosto do Fidel e uma bandeira cubana. Naquele dia, na rádio, quando ele chegou em Miami, ele ouviu dizer que era um absurdo que ele passasse por Miami, que ele, Silvio, passasse por Miami sem que ninguém o arrastasse pela rua. E a canção vai fazer justamente menção a essa terrível fala feita por algum contra-revolucionário que estava, lógico, em Miami, né? E o Silvio diz que foi a primeira vez que ele percebeu o ódio que os contra-revolucionários tinham dele. Olha que interessante, nos anos 90. E ele diz, vou abrir uma aspas aqui do que ele diz, que eu acho que é muito forte, né? Como alguém pode provocar tanto ódio com canções que não falam de ódio? Isso é como eu posso dizer, um resumo do que é o Silvio, né? Ele é de uma fineza política, poética, sem tamanho, assim. Sabe o que eu acho mais interessante de Eunécio? É que, primeiro, ela não é uma canção de vitória, né? De vitória revolucionária e tal, como o Silvio já tinha feito anteriormente em outros momentos da sua carreira. Ela é uma canção de dor, de sofrimento, isso é perceptível, mas até aí beleza, a gente já tinha visto o Silvio cantar luto, dor, em relação ao Che, por exemplo, como a gente comentou mais cedo, mas Eunécio também não é só uma canção de dor, né? Não é só uma canção de sofrimento. Ela me parece uma classificação que eu consigo arrumar para ela, que é uma canção convicta. É a canção convicta da derrota conjuntural, mas da certeza da vitória histórica, a convicção da vitória histórica. Sei lá, me parece que ela sintetiza esse compromisso do Silvio com a Revolução, apesar de altos e baixos, de idas e vindas. Será que dá pra gente falar que Eunécio, e aqui eu quero ouvir vocês dois, Dani e Dorim, Eunécio é a canção da vida do Silvio? Ele percorreu todo esse caminho para chegar ali em 92, quando alguns gritavam que era o fim da história, quando alguns gritavam que tudo tinha acabado, e ele vai lá e diz, não, então isso tudo acabou, então eu sou o teimoso e eu vou morrer como eu vivi. É a canção da vida dele, vocês acham? Olha, você foi ótimo, Lucas. Você lembrou justamente dessa coisa do fim da história, do Fukuyama. E aqui ele está dizendo assim, haverá história. Tem muito ainda para fazer. É uma derrota conjuntural, mas que vai passar e vai fazer parte da história. Não se pode negar esse período, não se pode negar as vicissitudes de um processo revolucionário, mas é uma canção de fé, uma canção de esperança, no fim das contas, né? E acho que é a canção da vida dele, né? Se preciso, ele fala, né? De eu me morro como eu vivi, ou seja, eu vou morrer da forma como eu vivi. É quase... Eu não vou sair desse barco. E tá entrando água nesse barco, mas eu não vou sair. Eu vou ajudar a tirar a água. É um pouco esse o espírito, assim. Esse é o espírito do Silvio e Eunécio. Eu acho que é uma canção... Não sei se ele diria isso, né? Mas eu acho que é uma canção da vida do Silvio, da vida política, artística. Acho que, sim, condensa todos esses aspectos. Não sei o que o Durin pensa, mas acho que total. Não, o que eu penso vai muito no sentido do que vocês já trouxeram, e eu acho que por natureza é uma música, um antídoto contra a ideologia do fim da história, né? E estava ali na crista da onda, num período onde, puxa, o discurso hegemônico, midiático, global é que agora acabaram essas experiências socialistas, agora basta a gente homogeneizar o capitalismo global e fazer alguns ajustes. E Eunécio vai encarnar justamente a dissidência, praticamente a resistência de um homem só contra um discurso hegemônico global, sintetizado na metáfora do teimoso, né? E essa teimosia como um afeto revolucionário, né? E de nadar contra a corrente. E é interessante ver como, imagina, um artista socialista em Cuba. Então, maior parte da carreira dele, ele está
com idas e vindas, assim, mas mais ou menos afinado, com um discurso oficial. Críticas, muitas vezes, mas não críticas ao conteúdo, né, de classe ou ideológico, críticas pontuais, né? Mas imagina, e aí, já idoso, já nos anos 90, ele está assumindo um papel de dissidência. Agora, a opinião pública se voltando contra e ele tendo que assumir esse papel dissidente. Muito bem, eu queria dar a volta completa e voltar no que a gente estava falando lá no começo, na introdução do episódio, se o Silvio é o artista que encarna melhor essa relação da política com a música. A gente falou de vários períodos históricos, não só de Cuba, não só da Revolução Cubana, como de vários lugares do mundo, a relação dele com as lutas de libertação na África, o combate em Angola, os shows no pós-ditadura Argentina, Chile, na Nicarágua, a relação dele com as lutas de libertação na América Latina. A gente vai conseguir ter essa resposta, sim ou não? Vocês acham que o Silvio é a representação definitiva do que é um artista engajado, do que é um artista que faz canção política? Existe essa resposta, sim ou não? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que é uma grande trampa, uma grande pegadinha, assim. Ela não tem resposta, porque senão a gente vai, como o Dorin disse, né? A gente vai ter que colocar músicas mais panfletárias de um lado, músicas com mais metáforas, não tão literais, como são, por exemplo, as do Silvio em outro. Então, acho que é uma pergunta muito difícil de responder, né? Mas eu acho que o Silvio encarna, ele pode sim ser um representante de vulto do que é um artista engajado. E assim, engajado eu não sei o que vocês acham, mas no melhor sentido da palavra, com aproximações e uma relação dialética, de fato, com a Revolução, que eu acho que é a relação mais interessante, né? Estou falando talvez aqui como historiadora, mais do que... Mas eu acho interessante, ele é um homem do seu tempo. E o tempo do Silvio é um tempo revolucionário. E um tempo revolucionário é um tempo complexo. E isso fez dele, né, um artista tão complexo, assim. Eu acho que é interessante observar justamente esse começo do Silvio, talvez meio riporongo, fã de Beatles, depois ele vai se engajando, mas ele ainda continua um grande fã de Beatles. É um artista complexo, eu acho que ele encarna, assim, um espírito de tempo, assim, da melhor forma possível. Então, eu acho que eu vou trazer aqui um episódio para mostrar um pouco da complexidade, assim, para demonstrar como que falar sobre Silvio Rodrigues não é possível falar em dogmas, não é possível falar em preto no branco, falar em termos binários, né? Um dos artistas que foram um dos grandes amigos ao longo da vida do Silvio Rodrigues foi o Pete Seeger, que é um compositor, um cantor estadunidense. E o Pete Seeger visitou Cuba diversas vezes e em 2009 o Silvio foi convidado a se apresentar no aniversário do Pete Seeger, era o aniversário de 90 anos do artista estadunidense, que seria em Nova York. O Silvio Rodrigues acabou tendo seu visto de entrada nos Estados Unidos negado. Na época, em 2009, ele já era um senhor de idade, foi negado por razões de segurança. Então, para compreender como que o que ele representa, né? Por mais que ele próprio possa não ter ele não faz músicas, por exemplo, contra o povo dos Estados Unidos, nem músicas abertamente anti-americanas, mas ele representa para o governo dos Estados Unidos de alguma forma alguma ameaça, nem que seja uma ameaça ideológica, mas mesmo o idoso, ele foi considerado um inimigo público dos Estados Unidos e não pôde entrar. E ao falar sobre isso, né, ele chegou em 2014, o Pete Seeger faleceu, e o Silvio escreveu algumas palavras sobre esse grande amigo dele. E ele faz uma distinção muito interessante entre o povo e um governo. Ele vai distinguir a pessoa do Pete Seeger, um estadunidense amigo dele a vida toda, do governo dos Estados Unidos. E ele vai mostrar como que ele fala o que tinha nesse homem que faltava aos outros, né? Aos outros dos Estados Unidos, ele dizendo, né? Ele vai dizer, será que o Pete Seeger tinha esse diferencial porque ele viajava o mundo não comprando souvenirs, mas colecionando culturas? Porque em cada lugar ele sabia escolher canções que expressam a história e as esperanças mais legítimas daquele povo. Então, eu acho fantástico, assim, eu trouxe esse episódio justamente para pontuar esse grau de complexidade, assim, mostrar como ele não é um artista
necessariamente porque ele poderia ser um artista de música cubana que generalizasse, por assim dizer, um país que tem um histórico de agressão contra o país dele, bloqueio econômico, submete Cuba a dificuldades tremendas e se aproveita de diversas situações para desestabilizar governos, mas eu acho que essa relação do Silvio, por exemplo, com o Pete Seeger dá uma pista assim da complexidade desse artista e do que é o engajamento com uma causa, né, e não com dogmas. Cara, que história bonita. Eu não conhecia essa história dele com o Pete Seeger, né? Grande, né? Bonito, né, cara? Muito legal. Muito bem, estamos chegando ao final do primeiro episódio do Acorde. Espero que vocês tenham gostado, mas antes da gente se despedir, tem desafio, tem brincadeira, brincadeira de criança, leve, divertida. É o nosso quadro Fim do Mundo. E a regra aqui é simples, o mundo vai acabar e vocês têm que salvar só uma canção do Silvio Rodrigues em 2 cenários. Calma, não é tão impossível assim. Uma você salva porque você pessoalmente quer salvar, porque é importante para você, ela tem uma importância especial para a sua pessoa, para a sua história, para a sua vivência. E a outra, você tem uma responsabilidade social aí com os camaradas, você tem que salvar uma canção para a humanidade. Então vai ter um repositório para a humanidade, de um legado humano, e você tem que salvar a canção que a humanidade pós-apocalíptica tem que ouvir do Silvio Rodrigues, que é necessária, que é indispensável. Então, assim, eu, Dani, Dorim, vamos escolher uma canção para salvar pessoalmente, mas nosso desafio aqui entre nós três vai ser chegar a um acordo sobre qual canção deve ser salva para a humanidade, certo? Então vamos lá. Dorim, qual é a sua? Olha, a minha não sei se tem um apelo tão geral para a sociedade, mas enfim, é a minha, né? Eu vou citar A Família, A Propriedade Privada e o Amor. La Família, La Propriedade Privada e el Amor, do Silvio Rodrigues, do álbum Al Final de este Viaje, de 1978. Eu acho uma música, assim, fantástica de crítica social tremenda, assim, anticlerical, anti-hipocrisia, porque basicamente é uma música se referindo à hipocrisia de pessoas que usam a religião para doutrinar ou dar opinião sobre o relacionamento, como as pessoas devem se comportar, devem se relacionar, devem amar uns aos outros, né? E é uma música de 78, que ele vai dar um exemplo assim, né? Uma moça que ama uma outra pessoa, mas a família não, mas ela tem que manter as aparências, porque senão o que vão falar dela, né? E aí ele faz uma música totalmente destruindo, assim, uma música, diria o Silvio Rodrigues punk, assim. E isso não se dá na música, né? Mas se dá na letra, assim, muito contundente. Eu acho essa música fantástica e faz alusão à obra do Engels, né? A Família, Propriedade Privada do Estado, acredito que é esse o nome, né? É um trocadilho com essa obra. Ah, primeiro que o Dorinho arrasou na escolha dele, né? Eu adoro também essa música. Mas a minha escolhida é Sueño com Serpientes, que tá no Dias e Flores, que é a minha música preferida, porque foi a primeira música do Silvio que eu ouvi. Um pouco improvável, né? Que não é uma das mais conhecidas assim, mas foi a primeira que eu ouvi. Numa coletânea, enfim, nem era desse disco que eu ouvi, era uma outra coletânea e tudo mais. Então foi uma música que me apresentou ao Silvio Rodrigues. E eu acho genial, porque, enfim, sonho com serpentes, e aí ele sonha com as cobras, e elas engolem ele, e ele vai ali passando no esôfago e pensando o que ele vai fazer para sair dali e tudo mais, e ele mata e aparece uma maior, e tudo isso, e aí ele chega a uma conclusão que ela vai se destruir quando ele plantar dentro dela, no estômago dela, uma verdade. E isso eu acho que é magnífico, assim, o Silvio também na veia, assim, é muito bom. Mas, enfim, a música é a música, né? Sonha com Serpientes é a que eu vou salvar para quem sobrar no fim do mundo. Queria dizer que quem tiver de sapato não sobra, né? Não é isso? Nosso fim do mundo é por aí. Não, olha só, eu vou salvar é uma escolha pessoal, mas eu vou salvar ela com um pouco de coerência com tudo que a gente discutiu hoje, que eu acho que ela deveria ter sido citada mais cedo nesse episódio, e ela não foi citada, então vou citá-la aqui. Debo Partir Mendoza, que está no mesmo disco da música escolhida pelo Dorim, que era Final desse Viaje, que é um disco
praticamente só de voz e violão, né? Me corrija se estou enganado, mas é inteirinho de cabo a rabo, só voz e violão. E é uma canção espetacular que do Silvio falando justamente sobre esse processo de contradições, de idas e vindas dele com o público e com quem escuta ele, que é basicamente, ele chega à conclusão de que ele deve se dividir em dois, porque tem um pessoal que pede para ele cantar coisas mais amenas e tem um pessoal que pede para ele pisar no acelerador e ser político. E ele falando, gente, mas eu só sei, eu tenho uma música só, eu sou uma pessoa só, tudo que eu faço sou eu, dos dois jeitos. E aí ele faz uma sátira ali no meio e vira uma canção de amorzinho, e depois ele volta a falar de assuntos que importam, enfim. E aí ele satirizando justamente esse processo de crítica e tal. Então a minha escolhida é essa, Debo Partir Mendonça, que é um baita arranjo e que ele tá assim, e não falamos sobre isso e deveríamos ter falado, que o Silvio, além de tudo, é um grande cantor. Ele é uma voz masculina muito incomum, né? Muito incomum, assim, uma voz muito aguda, talvez, mas ele alcança tons belíssimos, ele sabe, aquele famoso caso de saber usar a voz, né? Ele não tem aquele vozeirão de rádio, aquela voz que era considerada a voz, né? The Voice, como o Sinatra, mas ele sabe usar a voz e ele sabe encaixar e fazer melodias belíssimas. Então, essa é a minha escolha, porque aí ele tá tocando demais e cantando demais, e a letra é sensacional. E agora que são elas, eu quero ver a gente chegando a um consenso aqui para salvar para a humanidade. Eu já vou adiantar, eu acho que nem deveria ter discussão, porque essa tá muito fácil. Mas se vocês quiserem discutir, tô às ordens aqui, eu tenho uma já clara escolhida na minha cabeça. Vou chutar qual você escolheu. É o Nécio. Sem dúvida nenhuma, na mosca. E aí, Dorim, vai ter um consenso ao redor de Elnécio, ou você quer propor outra pra gente quebrar a cabeça aqui? Não, pensando bem, eu acredito que se é para o bem da nação, digam ao povo, pensando no interesse público de uma música que a gente vai salvar num repositório indestrutível, num hardware de Kevlar dentro de um bunker para a humanidade, eu diria que El Nécio seria a música com ressonâncias mais simbólicas, universais, porque o teimoso não é só o teimoso nos anos 90 em Cuba, o teimoso é uma atitude em relação à vida que você deve ter. Aí, ó, o Silvio Rodrigues motivacional do dia. Mas o teimoso é quem deve nadar contra a corrente. E em diversos momentos da vida, os consensos vão estar apontando por uma situação que é a mais socialmente aceita e você precisa ter uma coragem para ser teimoso e estar na contra-hegemonia, estar nadando contra a corrente. Então, acho que o teimoso, El Nécio, é a música para a humanidade. É a melhor mensagem que a gente pode deixar nesse bunker. Foi o episódio do Elnécio também, tá vendo só? Eu acho justo. Eu acho que eu fiquei pensando aqui em Playa Girón, talvez, mas eu vou com vocês. Eu vou com Elnécio. Super trunfo da canção Protesto, então. Cola aí no seu álbum, a primeira figurinha do fim do mundo do acorde é Elnécio. E essa brincadeira vai rolar nos próximos episódios, em todos eles, então fiquem atentos que a gente vai sempre destacar aqui as escolhas pessoais e a escolha para a humanidade, pro bunker aí da classe perigosa, né, Dorin? Esse bunker que você inventou aí da nossa classe. Você também que tá ouvindo, quer brincar com a gente, pode brincar, manda aí nos comentários de onde você tá ouvindo, na caixinha do Spotify, no YouTube, no seu tocador de podcast preferido, ou envia pra gente por e-mail, ou nas nossas redes sociais, enfim, manda aí pra gente, a gente quer ouvir também o que vocês estão ouvindo do Silvio, o que vocês salvariam do cancioneiro do Silvio. Engaja aí com a gente, participa com a gente também. É isso, e justifiquem, coloquem assim, salvo por isso. Se a história for boa, quem sabe ela não vira um caos aqui no próximo, né? Então é isso, gente, fechamos. Muitíssimo obrigado, Dani. Muitíssimo obrigado, Dorim. Dani Telles, Lucas Dorim, uma salva de palmas, de aplausos para essas duas estrelas que me acompanharam aqui. Muitíssimo obrigado a todos e todas que ouviram a gente até o final, incansavelmente, até o final desse primeiríssimo episódio do Acorde. Fica ligado, fica ligada,
não solta a nossa mão, que semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio do Acorde, com mais uma história, mais um cantor, uma cantora, um movimento musical, um disco ligado às canções do povo, porque esse é o Acorde, o podcast das canções do povo. Abraços e tchau! Será? Mas a Acho gente melhor pode gravar agora essa parte salvar. outra vez, alguém espirrou. Alguém espirrou aí perto, né? Fiquei desenchavida, capa da Capricho, caralho.